Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera, voltando aqui, seu Resenha Express iniciando, pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você fala para o YouTube que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer cada vez mais. Quem puder também dar uma força ainda maior, que é puxar o comentário para o lado, ir lá no hype, e dar um hype nesse vídeo. Cara, o hype distribui esse conteúdo para mais pessoas e faz toda a diferença na nossa vida. Galera, temos aqui duas informações de utilidade pública para vocês para dar sobre o Fluminense. Traremos outras notícias, mas a gente vai começar com essa notícia que é mais contundidos no Fluminense. Vocês devem ter visto ontem na coletiva que o Renato falou que mais 2 jogadores haviam estourado, né? E que, portanto, criticou aquele negócio de excesso de jogos, aquela coisa que a gente já está acostumado que ele fala em coletiva. Toda coletiva ele fala a mesma coisa, inclusive tá bem chata essas coletivas do Renato Gaúcho, tá superando as coletivas do Fernando Diniz. E ontem ele falou de jogadores que estouraram. E quais são esses jogadores que estouraram? Ontem o Nonato, logo após o gol, ele sentiu o joelho, tá? Informação que a gente obteve aqui da assessoria de comunicação do Fluminense é que o Nonato sentiu o joelho na hora que chuta e faz o gol. Ele continuou em campo, mas depois do jogo, né, informações que eu obtive é que o joelho dele estava inchado. E aí, por conta disso, ele foi encaminhado para voltar para o Rio de Janeiro. Ele não vai para a Colômbia para essa partida importantíssima aí contra o América de Cali. Então o jogador voltou para o Brasil para fazer tratamento e também exames para tentar descobrir que tipo de contusão foi essa no joelho do Nonato, porque estava uma bola o joelho dele e agora ele vai ter que passar por exames médicos para definir o que pode ter sido essa contusão do Nonato aí, né? Mais uma contusão no Fluminense, né? E aí abre-se aí a possibilidade de você ter até mesmo o Acosta, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Dando sequência, galera, Thiago Santos foi outro que sentiu, né? Só que ele após o jogo apresentou dores na coxa, mas foi avaliado e o clube decidiu ir com o Thiago Santos para a Colômbia, mas lá maiores exames serão feitos e será definido se o jogador ficará na Colômbia só fazendo tratamento, né? Provavelmente sim, deverá voltar com a delegação depois para o Brasil, porque senão teria ido direto para o Rio de Janeiro. Ele viajou, mas a chance dele não jogar é muito grande, porque parece também que ele também sentiu e está contundido. Né? Deve fazer um trabalho de reforço, né? Principalmente, mas não vai jogar a partida contra o América de Cali a princípio. Então 2 baixas aí no Fluminense, baixas consideráveis, tá bom? Dando sequência a isso, galera, o Júlio Fidelis ontem fez uma partida espetacular, né? E impressionou a nós que estávamos assistindo. Acho que todo mundo concorda que ele foi o segundo melhor em campo, só porque o Cano fez 2 gols, porque senão ele teria sido o melhor em campo no cômputo geral. Deu uma assistência, fez uma partida maravilhosa, era um escape do Fluminense pelo lado direito, enfim, o Júlio Fidelis jogou muita bola ontem, né? E depois da partida de ontem, o Renato falou na coletiva, né, que ganhamos mais 2 jogadores pro grupo, mas o que ele está falando ali é sério, né? A atuação do Júlio Fidelis impressionou muito a comissão técnica do Fluminense, e a informação que eu obtive ontem é que ele não sai mais do time profissional, e que o Renato considera sim ter o jogador como jogador do grupo, né, daqui para frente. Ou seja, dificilmente vocês verão o Júlio Fidelis voltando para a base. Pode ser que numa final, sei lá, o Fluminense chegou na final de Campeonato Brasileiro da base, ou numa final de Campeonato Carioca da base, pode ser até que emprestem ele para jogar a final, algum jogo assim. Mas a priori, o Renato conta com o Júlio Fidelis no time principal daqui para frente. E isso aí pode resultar numa coisa que já estava para acontecer, que é a não renovação do Guga, né? O Guga está querendo provavelmente sair porque ele não quis renovar, e o Júlio Fidelis começar a ter mais oportunidade no elenco profissional do Fluminense. É o que eu espero. Nesse momento, eu acredito que ele vai ficar no time principal, mas não vai
jogar muito porque vai ser Samuel Xavier e Guga. O Renato não vai abrir mão do Guga pela tal da gestão do grupo, né? Que ele faz isso daí e fica claro quando tu vê um jogador como o Fidelis rebentar e ter na sua primeira oportunidade, coisa que é de começar um jogo mesmo, né? Coisa que é rara no futebol, um garoto dessa idade, num primeiro jogo, assim, numa primeira estreia, arrebentar. A gente sabe muito bem que não é assim que acontece, ele tem mais dificuldade de adaptação e etc. No entanto, ele foi muito bem. Então, dessa vez ele arrebentou, né? Prova de que o garoto estava em condição de jogar e o Renato preferiu a gestão de grupo. Mas dessa vez ele ficou bem pressionado com o jogador e quando o jogador entra e joga assim, acabou. Porque a torcida vai ficar no pé. A torcida vai querer que o cara seja relacionado, a torcida vai querer que o cara jogue. Isso aí é um fato. Isso aí não tem discussão, tá? Então, o Fidelis impressionou muito e se tornou definitivamente uma contratação do time principal do Fluminense daqui para frente. Outro jogador que o Renato também elogiou, o Davi, né? Foi muito bem na partida. O Renato também fez elogios ao jogador e o Davi também deverá seguir com o time principal daqui para frente, principalmente porque a gente não tem opção de zagueiro. Outro jogador também que deverá ficar no time principal é o Loyola, mas o Loyola sim, esse deve flertar entre base e profissional de vez em quando. O Davi não, o Davi vai ficar direto no profissional. E falando sobre zagueiro, essa semana é uma semana decisiva para o Fluminense contratar zagueiro, tá bom, galera? E ontem à noite ainda, conversando com uma pessoa de dentro do clube, uma pessoa que faz parte da gestão do futebol do clube, essa pessoa disse a mim que o Fluminense nessa semana colocará todas as suas cargas na contratação de um zagueiro. Esse é o objetivo do clube. Já era o objetivo anteriormente, a gente sabia que já era o objetivo anteriormente. O Fluminense está buscando um zagueiro, mas essa semana será uma semana muito decisiva para a contratação de um zagueiro. O Fluminense sabe que precisa contratar, já não tem o Freitas para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro pela expulsão que teve contra o Bahia. Ele está fora da próxima partida. O Fluminense é mais uma oportunidade para o Davi, né? O Davi ter mais uma oportunidade é bom para o Davi. Tem o Thiago Santos contundido. Então, provavelmente no próximo jogo do Campeonato Brasileiro a gente vai ver o Davi jogando, até mesmo o Loyola tendo opção por conta dessas contusões. E é uma grande oportunidade para os garotos, né? Para o Davi, por exemplo, quem sabe ganhar essa oportunidade de ser o zagueiro que o Fluminense está buscando no mercado. De repente o Fluminense nem buscar mais esse zagueiro, né? A possibilidade também do Loyola é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro vai ser um ou outro. Porque não vai ter como colocar Freitas, não vai ter como colocar Thiago Santos provavelmente, só vai ter o Manuel à disposição, então vai ser Manuel e mais um desses garotos. Então assim, são oportunidades batendo na porta e que os garotos têm que aproveitar, e esses dois aproveitaram, e o Fluminense essa semana está na busca de um zagueiro, provavelmente essa semana o Fluminense pode anunciar a contratação do zagueiro, eu só espero que não seja feito no desespero, tá? Porque tá difícil para contratar. O Fluminense está tendo dificuldade. Então eu espero que ele não contrate só mais um zagueiro. Se for para contratar zagueiro, tem que ser um Dória da vida aí, que vocês estão vendo aí, né? Um jogador nesse nível. Você não pode ir no mercado contratar zagueiro e botar um zagueiro medíocre. Só porque tem que ter mais um zagueiro fraco. Não. Um zagueiro que não vai ser titular, não. Para contratar um zagueiro, tem que ser um zagueiro nesse perfil aí do Dória. Pelo menos nesse perfil do Dória aí. Porque senão não faz sentido o Fluminense ir no mercado contratar defensor. Entendeu? Não faz sentido. Entendeu? Ou então o Robert Renan, tem que ser nesse nível. Ah, Quintela, vamos contratar para compor o elenco. Então compõe o elenco com o Davi e com o Loyola. Coloca o Davi já foi bem nesse jogo, já mostrou que tem condição de, se tiver oportunidade, de ser uma boa reposição. Ele vai falhar um jogo aqui, outro ali, mas o Freitas não falha todo jogo? Não tem erros de posicionamento bizarro todo jogo? Por que não pode ter paciência com o Davi? Ontem eu vi no chat do Resenha, mais uma vez, eram poucas pessoas, mas umas 2 pessoas ou 3, dizendo que o zagueiro é horroroso com um jogo. Apenas um jogo. Imagina se ele falhar 2, 3 jogos. É por isso que o Renato faz também o que faz. Porque o torcedor também tem que ter paciência. Então, para trazer jogador que não vai ser titular, deixa o Davi, deixa o Loyola jogar. Não tem sentido contratar desse jeito. Se vai contratar, Mário, contrata para resolver. Contrata o Dória, o Robert Renan. Não contrata jogador que vem só para compor elenco, não. Não serve. Isso é muito importante dizer. Enfim, dando sequência aí ao nosso Resenha Express,
A gente fala ainda sobre o Santos Moreno. O Fluminense aguarda o Santos Moreno no Rio de Janeiro. Provavelmente chegará amanhã no Rio de Janeiro, segunda-feira, para resolver a questão das papeladas. O Fluminense está com muita expectativa de que até quarta-feira toda a documentação do jogador seja enviada e que o jogador seja inscrito já para a Copa Sul-Americana e também para as competições nacionais. Essa é a expectativa do Fluminense. Provavelmente amanhã o jogador estará chegando ao Rio de Janeiro, vindo da Colômbia, e as documentações até quarta no máximo terá toda resolvida. Essa é a expectativa do clube. O clube trabalha com essa expectativa, com essa demanda aí, e vamos torcer para que as coisas realmente consigam se resolver a tempo do jogador estar aí à disposição do Fluminense para quem sabe já as próximas partidas do Campeonato Brasileiro, que vai ser muito importante para o Flu essa disposição. E para fechar, sobre atacante, o Fluminense não busca atacante, tá? A gente tinha falado sobre isso semana passada. O Fluminense não vai buscar mais atacante, tentou o Rafael Navarro, não foi bem sucedido com o Rafael Navarro, já decidiu que nessa janela não buscará mais atacante. O Fluminense vai com o que tem. Beleza, galera? Então esse foi o Resenha Express de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!